Irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes, cada dia, cada semana surge alguma pessoa assim, é de Deus, eu vou falar de Deus, porque às vezes desperta a gente. Essa semana alguém me perguntou algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu digo que é de Deus porque às vezes traz uma reflexão para a gente. Ele falou o seguinte para mim, você gosta do mundo que você está vivendo? A gente comentando lá, falando de Adventista, da volta de Jesus, e ele me perguntou isso em seguida. E eu gostaria de perguntar para você, irmãos, vocês gostam do mundo que nós estamos vivendo? Irmã Leidiane, você gosta? Irmão Merinda, você gosta do mundo que você está vivendo? Você está entendendo como é que às vezes a gente se encontra numa situação? E aí, no momento eu não respondi, irmãos. Eu não tive como responder, dizer gosto ou não gosto. Porque se eu dissesse que não gostava, talvez eu poderia estar me complicando. E se eu dissesse que estava gostando, aí é que eu estava me complicando mais ainda. Você está entendendo às vezes a situação que a gente se encontra? E eu fui deparado essa semana, incrivelmente eu fui deparado com essa pergunta, irmãos. E agora? E aí dali, você começa a fazer o quê? Rapaz, realmente eu tenho que pensar isso. Vocês entenderam como é que às vezes a gente se encontra na situação, né? Agora é por isso que eu digo, aí eu fiquei refletindo e fiquei pensando, eu digo, será que esse cara ele veio usado de quem? Mas eu ainda tirei minhas conclusões que ele foi usado de Deus, irmão. Mesmo uma pergunta assim bem indiscreta, mas eu ainda acho que ele foi usado de Deus, porque ele me trouxe uma reflexão. Não é verdade? E aí, a irmã Merinda aqui até citou, né, que nós estamos vivendo uns dias difíceis, né? Por que a irmã Merinda fala isso? Porque exatamente nós estamos vivendo uns dias difíceis mesmo. Quem é que nos fala isso, irmão? Quem é que nos traz essa notícia? Irmão, vocês desculpem, porque eu sempre gosto da participação, né, da pregação compartilhada, né? E eu acho muito bom quando os irmãos participam, porque eu estou vendo que os irmãos estão compreendendo do assunto, né? Então, quem que está nos informando que nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos? Quem que é, irmã Mona Lisa? Hã? Nete, me ajuda aí que eu não ouvi. Jesus, através de quê? Da Bíblia, da palavra dele. E aí, é exatamente isso que eu te convido a abrir lá em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Não é essa mensagem, mas eu vou só fazer uma introdução aqui para mim, nós tentar responder a pergunta que eu fiz para você e aquela pergunta que me fizeram essa semana. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? 2 Timóteo se encontra no Novo Testamento. Em algumas Bíblias é a página 804. Ao encontrarmos, irmãos, vamos mais uma vez pedir direção e iluminação do Espírito Santo, porque a Bíblia ela é um livro espiritual e talvez nós não compreenda se nós não pedirmos a direção do mesmo, né? Santo e eterno Deus, mais uma vez, estamos com a Tua santa palavra aberta, te pedindo a iluminação do Senhor para compreendê-lo, Senhor. Em Teu nome nós te suplicamos. Amém. Contrário, sabei, porém, o que? Istos, nos últimos dias sobreirão ver tempos de quê? A irmã Mirinda acabou de falar ainda agora. Tempos de quê? Tempos difíceis. Aí agora o versículo 2 diz, pois o quê? Os homens serão o quê? Pode continuar, irmã.
Bom, tá mais ou menos aí. Irmãos, você gosta do mundo que você vive? Mais uma vez eu pergunto. Dá para responder no momento ou temos que às vezes fazer uma análise para responder, né, irmãos? Né, irmã Mayra? Você gosta do mundo que você vive? Não. Só que no momento, se você pensar, não dá para responder no momento. Porque talvez o nosso comportamento, ele diz que nós gostamos. Ele fala que nós gostamos. E aí nós fica naquele... Se eu disser que gosto, se eu disser que não gosto, mas aí talvez... Eu não tenho demonstrado, não tenho provado isso. E às vezes a gente tem que ter muito cuidado na resposta, né? E no momento eu fiquei meio... Exatamente, irmã Merinda. Muito bem a resposta aí da irmã Merinda, né? Vai depender muito da pessoa que foi feita a pergunta, porque no nosso caso, irmãos, fica um pouco complicado, porque nós vimos algumas características aqui não muito boas do momento que nós estamos vivendo. Isso aqui são o quê? São acontecimentos, coisas que estão acontecendo nos nossos dias, né? As pessoas são avarentas, né? As pessoas são egoístas. Cada dia a gente se decepciona com pessoas, às vezes, que a gente, né, tinha um carinho e tal, e a gente se decepciona porque talvez o egoísmo, né? Traidores, atrevidos, né? Então, tudo isso são coisas que estão o quê? Acontecendo nos nossos dias. E aí, são coisas ruins. Quando você se torna ser uma pessoa boa, o que é que acontece? As pessoas ficam contra você. E ele diz aqui que as pessoas ficariam o quê? Inimigo do bem, né? Quando você se torna uma pessoa boa, né? Quando vê a Leidiane praticando alguma coisa boa com alguém, uma outra pessoa já fica chateada com ela, né? Porque ela está praticando bem. Então, tudo isso são o quê? Coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E aí, nós precisamos fazer uma reflexão e ver realmente se nós gostamos desse mundo, irmãos. Porque nesse mundo só está tendo coisa ruim, né? Então, é uma reflexão para nós iniciarmos aqui. Irmãos, quando aconteceu... quando veio o dilúvio, será por que foi que aconteceu o dilúvio, né? Qual foi a atitude e a reação de Deus de ter destruído o mundo com o dilúvio? Será por que foi naquela época? Rauan, nos ajuda aí. A perversidade. Será que foi isso, Leidiane? Irmã Mayra, confirma com isso? Também, né? Será que foi isso mesmo, irmãos? Vamos ver o que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 13 e o 17. Gênesis, vamos abrir a Bíblia. Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 11, o 13 e o 17. Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 17. Vamos dizer assim, ao 17, tá? Para ficar melhor. Quem encontrou e pode nos ajudar, irmãos? Do 6 em diante até o 17, do 11 ao 17. Espera aí, irmã, deixa eu... Eu vou só ler um versículo aqui, aí você continua, tá? O versículo 6 diz assim, ó: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isto lhe pesou no coração. Aí pode continuar, tá? Do 11.
Obrigado, irmã Mayra. O irmão Rauan, ele já deu a resposta no início aqui quando eu perguntei, né? Por que veio o dilúvio naquele período? Ele disse por causa da maldade. E a Bíblia aqui, ela descreve isso, irmãos. Agora uma coisa eu pergunto, aconteceu o dilúvio por causa da maldade naquele período? Veio o dilúvio mesmo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Aconteceu o dilúvio? Sim, aconteceu. Muitas pessoas se perderam? Sim ou não? Sim. Algum daquelas pessoas que se perderam, tinha alguns cristãos no meio? Tinha, irmão Derifan? Algum daqueles cristãos amava aquele período que eles viviam ali? Sim ou não? Gostava do momento que eles estavam vivendo? Irmãos, você sabe por que eu disse que aquela pessoa que me fez essa pergunta, ela foi uma pessoa de Deus? Porque ela me trouxe uma reflexão. E essa reflexão eu quero trazer para a igreja, para você nessa manhã também. Porque de acordo com a Bíblia nós estamos vivendo que dias? Pode falar, irmãos. E mais alguma coisa. Os últimos dias, irmãos, os últimos não são os primeiros, não são o meio, é os últimos, né? Então o último é muito perigoso, né? Não tem mais espaço, é o último. E a Bíblia descreve isso. E aí eu fiquei pensando, rapaz, esse cara ele foi iluminado por Deus, porque Deus quis falar através desse cara para mim despertar em alguma coisa. Talvez eu estou gostando muito desse mundo. E aí quando você vem para o dilúvio aqui, irmãos, quando você vem aqui para o dilúvio, para aquele período, Jesus mandou quem avisar, né? Jesus mandou Noé ali avisar o povo que ia acontecer aquilo. Só que aí a maldade, a coisa ruim que nem o irmão Cauã falou, estava se tornando tão grande, que aí não deu para talvez esperar mais alguém, né? E aí aconteceu o que? O dilúvio. E ali muitas pessoas se perderam. Porque exatamente eles estavam o quê? Acostumados, ali adaptados com aquelas coisinhas, com a ingratidão, com a traição, com o egoísmo, com os avarentos. Estava ali mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, né? Então, talvez aquelas pessoas ele estavam vivendo nesse mesmo ritmo, que talvez eu e você, né, precisa revê-lo isso também, né? E aí foi um desastre, né, para a vida daquelas pessoas. Mas vamos continuar aqui, irmãos, né? Então, 2 Timóteo, irmãos, ele vem trazendo essa mensagem de despertamento para mim e você nessa manhã, tá bom? Eu confesso para você que eu refleti, eu pensei um pouco mais a respeito dessa pergunta, né? Você gosta do mundo que você está vivendo hoje? Porque se eu gostar, irmãos, eu estou correndo um risco muito grande com a minha vida. E eu posso ficar de fora da arca. Ah, mas você já foi batizado, você é adventista, você guarda o sábado, você devolve o seu dízimo. Mas mesmo assim, irmãos, eu posso ficar de fora da arca, né? Se eu não me envolver naquele conteúdo da lição de hoje, eu posso ficar de fora, irmão. Interessante, irmãos, que Noé, a irmã White, ela quase 100 anos, ela já vinha avisando, né? Já vinha orientando há bastante tempo a respeito daqueles acontecimentos, né? E mesmo assim as pessoas não se preocupavam, não se preparavam. E nós, cada dia, estamos vivendo essas pregações, nós estamos vivendo esses textos. E às vezes nós estamos um pouco relaxados com
com esse tema tão importante, tão perigoso que é a volta de Jesus, né? Perigoso por quê? Perigoso porque se nós não estivermos preparados, nós corremos o risco de ficar, né? E aí, quando envolve vida ou morte, irmãos, é bom nós ficarmos mais atentos. Tem uma mãe de um amigo meu que ela faleceu ontem, pela volta de meio-dia, anteontem à noite, ela foi para Rio Branco. Ela foi consciente, tranquila, simplesmente com a dor no peito. E aí ela achou melhor ir para Rio Branco, né, fazer uns exames lá. E aí, quando foi anteontem à noite, né, ontem à noite, ela foi para Rio Branco. Ontem, a partir de meio-dia, ela já veio a óbito. Disse que tinha uma veia do coração entupida e ela morreu na hora. Daqui a pouco, estou até indo para o velório lá, que ela é a mãe de um amigo nosso, né? Então, o que eu quero trazer com isso, irmãos, porque a nossa vida é assim. Se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos atentos, nós podemos ficar de fora, né? Mateus 24, 37 ou 39, irmãos, traz mais uma reflexão para nós. Mateus 24, 37 ao 39. Irmãos, isso aqui são mensagens que eu e você conhecemos muito bem. Agora nós precisamos lembrar e precisamos refletir mais e valorizarmos, ver aonde nós se encontramos nesses contextos aqui, tá bom? Mateus, capítulo 24, 37 ao 39. Irmã Mayra, você encontrou aí a irmã Mona Lisa? Qualquer um aí pode ler, irmã, para a gente? Mateus, capítulo 24, versículo 37 ao 39. Irmãos, uma palavra-chave aqui que nós podemos compreender bem bem claramente era o quê? Acomodamento daquele povo naqueles dias. Podemos compreender assim? Podemos, né? Acomodamento. Comiam, casavam, davam-se em casamentos, e aí? E Jesus fazendo o quê, irmãos? Jesus fazendo o quê através de Noé? Avisando. Orientando. Vocês observaram aí? Uma mensagem que eu e você conhecemos, mas precisamos dar mais ênfase, refletirmos mais. E aí o dilúvio veio, e o que é que aconteceu, irmã Mona Lisa? Agora dá para a gente responder aquela pergunta que me proporcionaram e que eu fiz para vocês. Você gosta desse mundo? Você gosta desse mundo? Não. Mas aí, talvez, estamos casando, estamos comendo, estamos participando de algumas coisas, que talvez o quê? Está nos deixando o quê? Distante da arca. E aí... Sim, irmão Merinda. Olha aí, irmão Merinda. Olha aí, irmão Merinda. Mais um detalhe. Obrigado, irmão. Mais um detalhe, irmãos. Elas não que o perceberem. E quando a gente não percebe, irmãos, é porque o que é que está acontecendo? Porque a gente já está o quê? Talvez a gente está focalizado em outra coisa. Nos próximos temas, eu vou até preparar, irmãos, uma mensagem a respeito do Espírito Santo. Porque
esses dias eu estava pensando duas coisas que nós temos que focalizar na nossa vida e nas nossas mensagens. É sobre a volta de Jesus e a presença do Espírito Santo. Porque só acontece algo na minha vida, na sua vida, quando o Espírito Santo está agindo. E aí, quando ele está agindo, nós conseguimos o quê? Ficar o quê? Apercebidos, né? E aqui nós vimos que a irmã Merinda comentou, de acordo com a Bíblia, que eles estavam despercebidos. Comiam, davam-se em casamentos. Então aqui a resposta para essas pessoas, o quê? Eles estavam o quê? Gostando daquele momento que eles estavam vivendo. Eles não estavam o quê? Gostando da mensagem, talvez eles não estavam dando crédito à mensagem que estava vindo de Deus ali através de Noé, né? E é isso que eu quero trazer para mim e para você nessa manhã, essa reflexão, irmão. Mais uma vez, estamos gostando ou não deste mundo? Qual é a minha e a sua resposta? Ah, Deus livre de gostar desse mundo cruel, desse mundo que só tem avarento, desse mundo egoísta, desse mundo que só tem traidores, desse mundo que só tem pessoas assim, doenças e tudo mais. Só que talvez o meu comportamento, a minha atitude, ela disse que eu gosto. Mas eu falei que não gosto. Mas o meu comportamento diz que eu gosto. E aí? Para que eu e você não estejam nesse conflito, irmãos, nós precisamos realmente ficar atento com os conselhos, com as orientações de Deus, para que nós podemos dizer: Senhor, eu não gosto e eu quero que o meu irmão, que o Senhor volte o mais rápido possível, que o meu irmão que não está compreendendo isso, compreenda, e que ele possa também chegar ao conhecimento de que eu cheguei, da vida eterna, da esperança que é o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós precisamos agir e praticar dessa forma, né? E a lição vem falando sobre isso, né? De como Jesus, engraçado que a lição jovem, Jesus ele vem dando as orientações, vem mostrando um exemplo, e a adulta vem trazendo para nós, né? A maneira que Jesus ali trazia, orientava as pessoas, e agora ele vem trazendo na lição adulta como tem que fazer, através dos pequenos grupos, amando as pessoas. E aí, só que ele já deu a lição, o exemplo aonde? Na lição jovem. Interessante isso, né? Eu estava observando, muito interessante, irmãos. Então ele vem falando para o jovem como que ele fazia, e para os adultos ele diz: você tem que fazer já. Por quê? Porque o jovem já está o quê? Maduro. Não é isso? Muito interessante esse detalhe, eu estava observando na lição agora, né? Irmãos, eu creio que muitas coisas aqui na Bíblia, algumas orientações para nós não é novo, já é antigo. Como aquele período que Noé passou ali, que nem a irmã Alde cita, que quase 100 anos, Noé passou pregando. Talvez não tinha coisa nova ali não, irmãos. Coisas que a pessoa já sabia. Eles sabiam tanto que eles se acostumaram e achavam que era normal. E aí eles não deram crédito, né? Talvez eles poderiam ter dado mais crédito às orientações de Deus através de Noé, e aí eles não levaram em conta. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 48, irmãos. Rauan, você pode ler para a gente? Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 48. Isso aqui é uma narrativa, mais uma narrativa para nós nessa manhã, da palavra de Deus, tentando nos mostrar, lembrar, despertar algumas orientações que Deus quer para a minha vida e sua vida nessa manhã, irmãos. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 48. Juan, se você encontrou, nos ajude aí, meu irmão. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 48. Irmão Juan, só um pouquinho aí. Irmãos,
Naquele período que Noé, que veio o dilúvio, as lâmpadas, aquele povo, eles não estavam atentos. E foi o que aconteceu, nós vimos o prejuízo. Continua, irmão. Irmãos, eu creio que cada um de nós aqui, com exceção de alguns irmãos e amigos, eu creio que nós aqui, no mínimo, nós já tenhamos lido essa passagem aqui de 10 a 20 vezes. Essa passagem aqui. Essa passagem aqui, irmãos, ela vem trazendo o quê? Uma orientação de despertamento. Ela dá um exemplo de o quê? De uma festa, né? De uma festa, ela dá exemplo aqui de um pai de família, de uma casa de um pai de família. De qual são a reação de que às vezes eles são o quê? Eles são atingidos. Só que logo em seguida ele traz um exemplo de que como podemos evitar isso. E aí ele leva para o lado espiritual, para o lado da salvação, né? E aí, irmãos, eu pergunto, naquele período que Noé voltou, que veio o dilúvio, aquelas pessoas, quando a irmã Watt fala que quase 100 anos ele levou para fazer a arca, levando a mensagem, eu creio que eles ouviram a palavra de Deus talvez mais de 10 ou 20 vezes. E aí a gente precisa revê-lo. Qual a compreensão que eu tenho tido, né? Que eu tenho tirado, que lição eu tenho tirado quando eu leio essa palavra, esses textos aqui? Qual é a importância, qual é o significado? Qual é o grau do perigo de quando eu dou crédito e quando eu não dou crédito? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque aqui envolve o quê? Vida ou morte. E quando envolve vida ou morte, irmãos, eu acho que eu teria que levar algo mais a sério. E aí ele diz que feliz vai ser quem? Aquele que estiver atento. E triste foi para aqueles que não estavam atentos quando Jesus voltou nos tempos de quem? De Noé. E triste vai ser para aqueles que quando Cristo voltar nos nossos dias que não tiver o quê? Atento. Irmãos, o céu existe. Deus, ele deixa claro isso, que o céu existe. Mas também, a Bíblia descreve que o inferno também existe. A salvação existe, mas a perdição também ela existe. E nós sabemos disso, sim ou não? O que Deus, irmãos, está tentando trazer para a minha mente, para o meu coração, para a minha vida nessa manhã e para a sua vida, é exatamente que eu e você compreenda o que Ele está tentando nos passar todos os dias. E não precisa nós sermos nem um teólogo, ser nem
um professor de profecia para nós compreender que nós estamos vivendo nos últimos dias, que nós estamos vivendo no tempo do fim. A própria Bíblia mesmo, ela descreve isso. Timóteo lá, ele fala tudo isso. As pessoas estão amando as pessoas? Não estão. Os assassinatos, as traições, o egoísmo, está se tornando o quê? Comum nos nossos dias. E ele disse que esses dias seria quando? Quando Jesus, nos tempos do fim. E com o tempo do fim, ele não é a metade do fim, ele não é o início do fim, ele é o último. Então, se nós estamos vivendo nesses últimos dias, irmãos, essa palavra aqui, ó, esses versículos bíblicos aqui, agora eu lembrei que nem o irmão Fabiano sempre falava, né, que ele disse que tinha um pastor, que ele sempre mandava os irmãos, os membros, colocar uma mão do lado do ouvido, né? Para que é isso, pastor? É para que a mensagem entre aqui e não saia, né? Uma vez ele fez essa pregação aqui, né? E alguns membros não entendiam, né? E quando algum perguntou, ele disse: para que é isso, pastor, né? Ele disse: é para que a mensagem não entre nesse e saia nesse. A mensagem ela tem que ficar na sua mente para que você reflita mais no que Deus tem falado, né? Irmãos, e infelizmente tem acontecido isso na minha vida, de a mensagem entrar num lado e sair do outro. Mas que nessa manhã, simbolicamente, você possa estar com a mão aqui de um lado, para que ela fique, né? Para que ela fique, para mim, a sua reflexão. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a cada dia, para que nós possamos se preparar para esse grande dia que não demora muito, de acordo com a sua compreensão e a minha compreensão, de acordo com a palavra de Deus. O último versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Essa palavra ela é real, irmãos. Essa palavra ela é real. Capítulo 3, Nete. A irmã Nete vai ler capítulo 3, versículo 6 e o 7 de 2 Pedro. Ah, mas isso aconteceu no passado, dilúvio, esse ano as pessoas não vai acontecer isso. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Jesus diz, irmãos. Se realmente tem fundamento ou não tem. Se realmente o mundo se caminha para esse acontecimento ou não. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. O que é que diz aí, irmã Nete, a palavra de Deus? Isso. Irmãs, acho que você está lá na 1 Pedro, é 2 Pedro. 2 Pedro. Não, então... Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 6 e o 7. Alguém encontrou na outra versão aí, irmãos? Encontrou, irmã Mana? Irmãos, quem foi que determinou naquele período de Noé a destruição? Quem foi? Quem foi que determinou, irmã Neurifran, que acontecesse o dilúvio? Quem determinou? Deus. E o que a Bíblia disse agora aí? E pela mesma palavra que no dia de Noé aconteceu, o mundo está o quê? Essa terra que hoje existe está entesourada para o quê? Para o fogo, irmão. O dilúvio aconteceu sim ou não, irmão Cauã? E pela sua fé, você acredita que o mundo vai se tornar
dessa forma que a Bíblia descreveu? Pela sua fé, você acredita que o mundo ele vai se acabar dessa forma? Ele vai ser destruído com fogo? Pela sua fé, você acredita? Amém. Agora, o que é que precisamos fazer? Com todas essas verdades da palavra de Deus, o que é que eu e você precisamos fazer, irmãos? A irmã Merinda ali, ela deu um ênfase lá na passagem da Bíblia, lá em Lucas, ela deu um ênfase. O que é que precisamos? Ficarmos o quê? Atentos, irmãos. Porque o povo naquele tempo, eles não estavam o quê? Atentos, eles estavam despercebidos. E aí, nós precisamos ficar atentos. Porque de acordo com a resposta do irmão Raul aí, ele disse o quê? Que pela fé dele, ele acredita que o mundo ele vai se acabar em fogo. Do jeito que Deus destruiu, determinou que fosse destruído a terra daqueles dias de Noé, que o mundo vivia o quê? Amando mais as coisas do mundo do que o próprio Deus, era o egoísta, era os avarentos, era o jactancioso, era o mais amigo dos prazeres do mundo do que amigo de Deus. Então, naquele período acontecia tudo isso. E aí Jesus determinou o quê? Que o dilúvio viesse. E agora ele diz que do jeito que aconteceu nos dias de Noé, a determinação vai acontecer também nos nossos dias. E aí, a resposta é essencial para mim e para você nessa manhã, e que eu saia com isso no coração e na mente, é de que nós ficamos apercebidos, não despercebidos. Porque os despercebidos o quê? Pereceram. Quantos querem ir para o céu? Pergunta, hein? Todos nós queremos ir para o céu. Só que para nós irmos para o céu, irmãos, nós temos que ficar mais o quê? Mais atentos. Né? Você já perdeu algum voo importante assim, que você ia para uma viagem num aeroporto? Qual foi sua reação, né? Eu acho que aqui, a não ser o irmão Merinda, que viaja muito, né? E o irmão Paulo Sérgio aí. Mas eu creio que a sensação não é muito boa não, irmãos. Você perdeu um horário de um voo. Eu acho que a sensação... Eu nunca passei por isso. Olha aí, viu? Essa é a lição para nós. Muito atento, irmãos. Mas se não tivesse ficado atento, irmão menino, o que é que tinha acontecido às vezes? Às vezes o trajeto do carro, de onde você vai para o aeroporto, pega um congestionamento ali, e aí você se atrasa, e aí? O avião vai lhe esperar? E não vai, irmãos. Ali é horários, ali é X, né? E aí... Então, a irmã Merinda, ela estava sendo o quê? Muito sábia. Por que você fala isso, irmãos? Que nós estamos falando de salvação de vida e você bota um avião, uma passagem de avião. É exatamente para nós tirarmos essas conclusões, essa reflexão, irmãos. Porque a sensação de uma perca de um voo, né? Eu já vi até algum jornal, pessoas chorando porque perderam o voo, né? Desesperado porque perderam um voo. Imagine, irmãos, nós perdermos a coisa mais preciosa que Deus espera de nós, que é a vida, e nós precisamos compreender isso também. E às vezes, se nós perdermos, então o atentamento o atentamento dessa volta, desse horário, que aqui não tem horário, mas nós já estamos sabendo que nós estamos vivendo esses últimos dias, e nós temos que ficar atentos com isso, né? Então que Deus nos ajude, irmãos. Que você, nessa manhã, eu creio que você está com a mão do lado do ouvido aí, simbolicamente, tá? Porque não é o Mário que está pedindo, não é o Mário que quer, mas sim Deus quer que eu e você esteja assim, ó, para que a mensagem não entre aqui e saia do outro lado, para que ela fique dentro, gravada, ela fique dentro, para a minha reflexão e a sua reflexão, e nós valorize mais o que a Bíblia fala e o momento que estamos vivendo, para que eu e você estejamos atentos quando Jesus voltar. Amém? Ficamos de pé e louvamos o hino 545.